É uma imagem de absoluta tristeza e solidão que corre o mundo por estes dias a partir da Turquia e Síria. A imagem impactante de um pai de casaco laranja fluorescente que está sentado e pega na mão da filha de apenas 15 anos que está morta depois de ser esmagada pelos destroços do sismo de há pouco mais de uma semana. É ainda a imagem de um prédio a desabar sobre dezenas de pessoas. A imagem de um jovem que está a ser socorrido sem pernas, mas que diz que a dor que sente é de ter perdido a mãe, o pai e mais 2 irmãos. O prédio caiu em cima deles. Literalmente o mundo desabou para turcos e sírios. Há ainda a imagem que corre o mundo de moradores que correm em direção ao perigo para vasculhar entre tijolos e destroços quando ouvem um sinal de alguém que pede ajuda. Ou de médicos que perderam filhos e companheiros, mas estão 24 sobre 24 horas na correria nos corredores dos hospitais para salvar vidas, mesmo que isso possa significar também colocar a própria vida em risco. É o caso da médica guineense Jamilatou Denise Diallo, que se recusou a sair da linha da frente. Jamilatou formou-se médica na Turquia em 2017 e há 3 anos que está a especializar-se em Kahramanmaraş, uma cidade do sul da Turquia que foi a mais afetada pelo terremoto. Nesta edição especial, parto a conversa com a médica da Guiné-Bissau. Jamilatou, muito obrigado por se juntar a nós nesta edição especial da DW, emissora internacional da Alemanha. A minha primeira questão é como foi aquela noite quando a terra começou a tremer e os prédios a abanarem aí em Kahramanmaraş? Eu estava no hospital, estava de plantão no dia de domingo de segunda, domingo de manhã até segunda de manhã, 24 horas. Então, nesse momento já estava a descansar um bocado, já não havia pacientes assim, e lembro-me de ter posto um alarme para as 4 da manhã para ir por vir ver uma paciente. E foi nesse momento quando decidi levantar-me logo do sofá, começou, o quarto começou a mover-se. Começou a mover-se como quando se embala um bebê, assim, então, já tinha acontecido 2 vezes aqui em Kahramanmaraş, mas foram coisas de segundos, então eu pensei que, ia passar logo, mas, dessa vez era mais forte, foi mais forte, estávamos a mexer mais, parecia que as coisas iam cair, e a minha colega também estava lá no quarto, ela começou a chorar, então abraçámos e ficámos à espera, porque não sabíamos o que fazer, se devíamos esperar, ou se devíamos correr, se corrêssemos podíamos cair com tudo a mover. Então, mas de repente vieram vozes a dizer toda a gente para sair dos quartos, para sair do hospital, estávamos no segundo andar do hospital e pensei nas pacientes, fui ver as pacientes, algumas já tinham saído, outras ainda tinham acabado de fazer cirurgia umas poucas horas antes e elas nem conseguiam andar, mas toda a gente conseguiu correr assim com o que pôde e descer e pronto, estava cheio de pó, estavam pedras no chão, estava fumo, não, estava um caos no hospital para descer e quando descemos estava a chover lá fora, estava muito frio, ninguém sabia o que fazer, ficamos lá fora à espera que acabasse, mas quando chegámos já tinha parado um bocado e pronto, daí começou o caos, estava sem bateria, o telefone desligou a tentar contactar todos os familiares, os amigos, a saber quanto estrago fez. Algumas paredes do hospital, tipo, desabaram um bocado, um, armários e coisas assim caíram, algumas partes do teto também, mas graças a Deus o hospital não foi muito afetado assim. Por ser uma cidade muito devastada neste momento, é compreensível esta fraca qualidade de ligação. Mas a Jamila, tu pode partilhar connosco essa experiência de atender os pacientes em situações de extrema gravidade e urgência? Sim, logo no início, muitas pacientes não deviam estar fora, com tensão alta, pessoas que deviam estar na unidade intensiva, estavam fora no frio, na chuva. Alguns conseguiram ah, os familiares viessem buscá-los, outros não tinham forma de contactar os familiares,
os carros de urgência andavam de um lado para o outro. Nesse momento, por acaso, logo depois houve uma senhora que já estava quase a dar à luz. No início, por acaso, ela estava connosco, estava bem, estava no início, mas acho que por causa do terremoto e do medo, acho que precipitou-se e o bebê estava quase. Então, nós tivemos que voltar de novo ao segundo andar e fizemos lá um parto no meio daquilo, não sabendo o que podia acontecer. E fizemos o parto e depois ela tomou o bebê e fugiu. Procurámos por outras pessoas que talvez pudessem ter ficado lá dentro, outras pessoas mais velhas, paralisadas, que não podiam sair, ajudámos a sair. E depois fomos para as urgências. O problema das urgências é que era um caos, era tanta pessoa a entrar, todas as pessoas. ahm, já estou a esquecer-me de português, desculpa. Pessoas com problemas, pessoas, outros pais com crianças mortas na mão, pessoas cheias de sangue, todo tipo de pessoas a entrarem. Não se sabia o que fazer, cada médico em cada área, já ninguém via que cuidava da sua área, qualquer podia fazer no momento e tentava ajudar. Nos primeiros momentos foi muito difícil, foi muito difícil. As informações recolhidas pelos nossos repórteres aí no terreno apontam que os médicos também foram muito afetados pela situação. Ahm, Perdeu alguns colegas de profissão? Sim, eu infelizmente perdi a minha amiga a enfermeira que até estava de plantão comigo na noite anterior. Ela saiu às 8 da noite, foi para casa e no dia seguinte ouvimos a notícia de que ela faleceu e que o marido dela também conseguiu ficar de vida, mas teve que ser, todas as suas pernas tiveram que ser amputadas. Eles casaram-se recentemente, só tinham 28 anos. Era uma pessoa que nunca pensávamos, não tinha nenhuma doença, não pensávamos que ia morrer. Começámos a ouvir notícias, a nossa secretária, de um familiar médico também que ficou subterrado debaixo da casa. Então, a maioria das pessoas que conhecemos, amigos, tenho um amigo que perdeu o pai em 2020 por causa do Covid e agora, desta vez, todos os familiares, a mãe, os irmãos, os tios, sobrinhos, ficaram todos debaixo de casa, 9 pessoas debaixo da casa. Ele perdeu toda a gente, ele não tem ninguém. Conhece alguns cidadãos dos países africanos de língua portuguesa ou africanos em geral que foram vítimas deste terremoto? Sim, não são Palopes, Palopes só haviam 2 guineenses e mais uma angolana. Eles felizmente conseguiram sair, a casa deles foi destruída, mas a maioria dos países mais Djibouti, Gabão, Guiné Equatorial, Guiné-Conakry, ahm, muitos ainda continuam desaparecidos. Ainda temos notícias que as casas onde eles que foram destruídas, onde eles ainda estão soterrados, ainda nem sequer começaram a ser revistas. Ah, há falta de ajuda nessa parte, porque só um prédio precisa de muitas pessoas e são tantos prédios destruídos. E infelizmente, no mínimo que eu saiba, 7 estudantes africanos que vieram ano passado, outros que já estavam cá, morreram. Os pais, as mães ainda continuam a ligar a tentar saber dos desaparecidos. É muito triste. Como é que as equipas de buscas e salvamentos estão a trabalhar para encontrar os sobreviventes que ainda estejam debaixo dos escombros, Jamilat? Sim, agora assim não tenho uma ideia exata, mas nos primeiros dias eles andavam à procura, porque eram poucos, então procuravam por ah, locais onde achavam que havia mais chance de salvar alguém, então onde ouviam-se vozes. Então, se passassem por baixo de um prédio e não ouvissem vozes, então iam para um outro onde havia mais vozes e daí começavam a tentar trabalhar. Tenho uma amiga também que foi ao local lá e por acaso conseguiu salvar uma amiga, não sei como, mas até agora os familiares daquela amiga estão lá embaixo. Já não se ouve vozes, então eles estão à espera que os trabalhadores acabem nos outros lados para depois virem ver nesse local que já não tem vozes. Então foi muita gente, e como já se passou muito tempo, talvez muita gente que podia ter sido salva no início, por se houvessem mais ajuda nesses momentos, agora já devem estar mortas.
E como também é andar pelas ruas de uma cidade com pessoas ainda por encontrar, que estão já possivelmente mortas e com prédios inteiros em ruínas, no chão. É surreal, não dá para acreditar que de um dia para o outro uma coisa assim pode acontecer, tipo, locais que nós costumávamos frequentar, lojas, locais de trabalhos, bancos, casas que pareciam fortes em pé, de repente já estão esmigalhadas. É, não sei, não dá para acreditar. Perante toda esta situação, a pergunta que eu coloco é: qual é a motivação para continuar aí na linha da frente, chegando a pôr a própria vida em risco para salvar outras vidas? Eu acho que quem, estiver nesse momento ou nessa situação e ver o estado das coisas e ver como as pessoas estão desesperadas, como as pessoas estão a sofrer, ninguém nesse momento não se consegue pensar na vida de alguma forma. Ouvir os gritos, ouvir as pessoas a chorarem, as pessoas que perderam os familiares, as pessoas que ainda podem ser salvas. Se no caso de nós como médicos saímos de lá, essas pessoas não, poderão ser salvas e se nós ficarmos ainda pode haver muita coisa que se pode fazer. Então, eu acho que é assim, eu acho que em locais também como esses podem acontecer muitos milagres, se uma pessoa decidir ficar e ajudar os outros também. Aqui há muitos médicos, a maioria dos médicos que cá está, perdeu familiares, não há ninguém que não perdeu ninguém. Então cada um vai, quando sai do trabalho, talvez vai ainda procurar um lugar para ficar, ou ficar no carro com os filhos, ou ainda tentar ir aos locais onde alguns familiares ainda estão soterrados, estão a trabalhar. Então ver o esforço dessas pessoas que perderam tudo, mas também estão lá, também é uma motivação e que se quer ajudar essas pessoas também. Ou seja, os próprios médicos que estão na linha da frente também não têm teto. Sim, sim, a maioria não tem casas. Nós nós não temos casas, já perdemos tudo. Jamila, o Estado turco interditou a saída do país de médicos nacionais, mas como tem a nacionalidade guineense, pode perfeitamente sair daquela zona. Pensa em abandonar a cidade ou vai ficar lá? Por enquanto eu não penso sair, não sei como irão ser as coisas, se no futuro, talvez quando estiver já tudo estável, e como estou aqui a especializar-me, se não puder já especializar, talvez vá, mas por enquanto, enquanto há esse problema, é uma coisa, não é sobre países, não é sobre ser turco ou guineense ou assim, é sobre sermos todos irmãos humanos. Então eu penso ficar e ajudar até acabar, depois eu vejo, não sei. E há pouco falou de milagres. Testemunhou algum caso que a marcou? Eu de perto, assim, não testemunhei nenhum milagre, assim, que eu acho, mas, vi pessoas que já ainda hoje vi uma notícia que uma pessoa foi salva depois de 170 horas. Então isso é um milagre, com o frio que há, com ficar sem comer, sem beber e desidratado, então essa pessoa conseguir ser salva, se as pessoas tivessem desistido já mais cedo e pensado que não iria acontecer, então essa pessoa não poderia ter sido salva. Então, as coisas assim grávidas, crianças, bebés que estavam soterrados e conseguiram sair, isso é um milagre. Obrigado, Jamila, tu por este testemunho. Obrigada, obrigada eu. E ainda digo-lhe que na Turquia e na Síria as equipas de socorro continuam com esperança de ainda encontrarem pessoas com vida debaixo dos escombros, mas já não se ouve muitos gritos de socorro, o que indicia que muita gente terá morrido passada mais de uma semana. As equipas de salvamento estão a retirar cada vez mais cadáveres dos escombros. As autoridades turcas disseram que registaram até agora perto de 32 mil mortos no país. As Nações Unidas alertaram que pelo menos 870 mil pessoas necessitam urgentemente de comida. As notícias estão em constante atualização em dw.com/português. Em nome de toda a equipa, agradeço imenso o seu tempo para acompanhar este programa. Da minha parte é tudo. Um abraço e até a próxima.